Mas nós queremos continuar e hoje concluir a mensagem acerca da igreja na minha casa, fundamentados no texto sagrado de Atos capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Eu convido você para abrir a sua Bíblia aí, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, está escrito: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Agora fique de pé, por favor, junto comigo. Vamos ter um momento de oração. Eu quero convidar você para orar para fora. E uma das maneiras de nós nos soltarmos é levantando as mãos. Uma das mãos, pelo menos. Abra sua boca e aí acompanhe a minha oração, fale junto, diga amém, aquilo que vier dentro de você. Pai, nós te adoramos, porque desde que a igreja foi inaugurada, desde que ela foi fundada, desde que ela nasceu, ela vai prevalecendo sobre a terra, apesar de todos os contrários, apesar de toda perseguição, apesar de sermos chamados para edificarmos a tua igreja no amor e em amor. Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. As obras do mal, os sofismas, as fortalezas mentais não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, e nós somos a igreja do Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua palavra afirma, e o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que o Senhor disse. Então venha sobre as nossas vidas nesta manhã, com a plenitude do poder do teu Espírito Santo, e faça romper da nossa mente toda a fortaleza mental, todo sofisma, todo medo, todo terror, e nos ajude, Deus, a viver na crença de que não há outro como tu, não há Deus além de ti, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queima de sobre as nossas vidas, ó Deus, toda pressão, toda opressão, toda mentira do diabo, Pai, seja ela vinda através da mídia, seja ela vinda através de livros, seja ela vinda através de palavras. Opera dentro de nós a graça, Pai, de vivermos a liberdade para a qual Jesus Cristo de Nazaré nos libertou. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos usufruir o que diz a tua palavra, se atentamente ouvir a Deus e aos mandamentos seus obedecer. No meio do caos vivereis e comereis o melhor dessa terra, Pai. Nós cremos no Senhor, nós cremos na tua palavra, nós nos rendemos àquilo que está testamentado e suplicamos: manifesta-te sobre os nossos pais, manifesta-te sobre os nossos familiares, alcance a nossa parentela, a nossa vizinhança, ajuda-nos a resplandecer a tua glória sobre a face da terra, ó Deus. É o meu clamor junto com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pedindo ainda que o Senhor fale nas profundezas do nosso ser, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Sente-se, por favor. Sobre todas as coisas que devemos guardar, diz a Escritura Sagrada, devemos guardar os nossos corações. Quando a Bíblia fala de coração, não é o órgão bombeador de sangue, o centro da vontade, é a mente, é aquilo que nós devemos renovar para podermos usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Na primeira mensagem enfatizamos
quem era o povo que fazia parte da igreja primitiva. E vimos que não eram pessoas tão diferentes de nós. Na segunda mensagem, enfatizamos como é que aquele povo, tão limitado quanto cada um de nós, pôde experimentar da parte de Deus aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada. E na semana passada fomos desafiados a praticar algumas coisas que já somos desafiados continuamente, mas agora de uma maneira mais sistemática. E hoje eu quero começar dizendo que os métodos, a organização, a estrutura, sem dúvida nenhuma, colabora e muito para o bom andamento da congregação dos santos em qualquer lugar da terra, onde houver um povo reunido para adorar a Deus. A estrutura contribui demais. Imagine estarmos nesse lugar, que é como um caixote, sem esses 7 aparelhos de ar-condicionado. Não seria tão agradável quanto é. Imagine se nós estivéssemos sentados em cadeiras, como eram antigamente, bancos de madeira. Não seria tão confortável quanto essa cadeira anatômica. Então, a estrutura, a organização, ela ajuda, e ajuda muito para o bom andamento do povo que se reúne para adorar a Deus. Porém, nada se compara ou substitui a presença e o respaldo do Deus Criador dos céus e da terra. Toda a estrutura é bem-vinda e faz toda a diferença, mas não existe nada que possa se comparar e nem substituir a presença e o respaldo do Deus Criador dos céus e da terra. O salmista escreveu que na presença do Senhor há plenitude de alegria, e eu digo aqui, culto após culto, a única essência, a única coisa na linguagem, nessa palavra tão gasta no português, a única coisa que pode trazer satisfação para mim e para a sua alma é a presença de Deus. E o respaldo de Deus significa que Deus então me acompanha, que Deus está comigo. O respaldo de Deus significa poder dizer o que disse Eliseu quando foi chamado de careca por um grupo de meninos: se eu sou homem de Deus, que desça uma ursa e mate vocês. E o que aconteceu? Aconteceu isso. Se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e consuma vocês. E o que aconteceu? Aconteceu isso. Crente, irmãos, até o diabo é. Pregador é o que não falta na terra. Mas o que tem pouco hoje é gente que tem presença de Deus e respaldo de Deus. A presença de Deus e o respaldo de Deus não é substituível por nada e nem por ninguém. E a igreja que nasceu em Jerusalém no dia de Pentecostes se reunia primeiramente no cenáculo do templo, num reservado, num lugar não tão amplo, mas razoavelmente espaçoso, onde 120 pessoas aguardavam o derramamento do Espírito Santo. 120 pessoas perseveravam em oração, aguardando o cumprimento da ordem dada por Jesus: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas permaneçam em Jerusalém, praticando, buscando a face de Deus, praticando a oração. Então, o primeiro grupo se reunia onde? Em um dos cômodos do grande templo de Salomão. E depois então de serem cheios do Espírito Santo, vem a primeira pregação de Pedro e a conversão em massa de mais de 3.000 novos crentes. E esse povo estava onde? Esse povo estava no pátio do templo. E a partir então daquela mensagem, daquela pregação, do acréscimo de mais de 3.000 pessoas, a igreja passou a reunir-se diariamente em 2 lugares: no pátio do templo e nas casas, conforme o versículo 46. O povo se reunia diariamente no pátio do templo para orar e certamente para ouvir os apóstolos ensinando aquilo que Jesus legara, porque vale lembrar que naqueles dias não tinha Novo Testamento, tínhamos o Antigo Testamento e poucos tinham acesso à escritura do Antigo Testamento. Aliás, a sinagoga é onde tinha a cópia, e aí abria-se então a cópia dos livros sagrados, e então o rabino
proclamava, quem tinha conhecimento, alguns tinham oportunidade, compartilhavam a palavra. Mas agora, a igreja do Senhor passou a acontecer no pátio do Templo de Salomão, lá onde se prestava o culto judaico, passou a acontecer a igreja. A igreja acontecia no pátio, e a igreja também acontecia onde? De casa em casa. Vou dar oportunidade para você me ajudar. A igreja acontecia no pátio do templo e também de casa em casa, porque a igreja de Jesus de Nazaré já nasceu sem lugar para se reunir. A igreja nunca foi aquela que estava de mão dadas com tudo e com todos. A igreja sempre esteve à margem de uma sociedade que não cogita Deus. Então é muito difícil você ser igreja e estar totalmente alinhado com o sistema mundano que a Bíblia diz claramente na boca de Jesus, que é comandado pelo diabo. Porque Jesus chamou o diabo de o príncipe deste mundo, o regente do sistema organizado que não cogita Deus. A igreja na minha casa era a prática comum e diária da igreja primitiva, principalmente porque a igreja de Jesus Cristo de Nazaré não tinha prédio para se reunir. A igreja nasceu, como eu já disse, nas dependências do templo de Salomão, destinado ao culto judaico. Pergunta aí para o seu vizinho, você está entendendo? Você sabe quando a igreja passou a ter prédio? A igreja passou a ter prédio quando o imperador Constantino, no ano de 300 depois de Cristo, constatou que não adiantava matar crente. Quanto mais caía sangue de crente no chão, mais crente brotava da terra. Então o imperador chegou à conclusão, se não dá para vencê-los, juntar-me-ei a eles. E aí o imperador romano presenteou a igreja com 7 grandes basílicas, 7 grandes espaços para a igreja se reunir, onde tinha tudo que se possa imaginar, e aí a igreja passou a ter uma mega estrutura, e a presença de Deus começou a se esvair, a se esvair e a se esvair. E aí nós conhecemos o que virou essa igreja. É uma igreja que passou a adorar todos os santos. É uma igreja que passou a ensinar que todos os caminhos levam até Deus. Já não é mais só um único, conforme cantamos aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Quem está me entendendo? O método primitivo, a igreja na minha casa, tem revolucionado a igreja de Deus nos nossos dias. Nos lugares onde se consegue levar o povo a uma unidade, e poderíamos dizer, na maior parte dos lugares espalhados sobre a terra, onde a igreja tem crescido em avançar em prol da obra da salvação, ela está acontecendo como nos primórdios da igreja. Ela está acontecendo de casa em casa. Se você for fazer uma pesquisa, como por exemplo, você sabe qual é o país onde a igreja mais cresce na terra? Quem se lembra? China. E onde a igreja acontece na China? Se a China é um país comunista, absolutamente anticristo. Ou seja, não tem como ser comunista e ser cristão. É uma discrepância, porque o comunismo é radicalmente contra o cristianismo. Aonde é que a igreja cresce na China? Aonde? De casa em casa, no subterrâneo, nos escondidos, nas ocultas. E nos países onde ainda há liberdade para se proclamar o príncipe do amor, o príncipe da paz, Jesus de Nazaré, aquele que não ensina e nem dá poder para ninguém colocar espada na garganta de ninguém e falar ou converta-se ou morra, aquele que ensina que nós devemos pagar o mal com o bem, aquele que ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7, e depois de ter andado 1 milha, andar mais 2 com aquele que está nos contrariando, e aquele que já roubou a nossa capa, nós devemos dar também a camisa para ele. Esse é o ensino de Jesus de Nazaré, irmãos. Tem nada a ver com prática de nenhuma religião, tem a ver com receber poder para viver aquilo que Deus faz por mim e por você todos os dias. Irmãos,
Está cheio de cristão que nunca foi cristão e que nunca vai ser cristão. Está cheio de igreja que nunca foi igreja, que não é igreja, que não será igreja. Porque pratica tudo menos o que Jesus praticou e menos o que Jesus ensinou. E você tem que cuidar, e eu tenho que cuidar. Nós temos que nos cuidar. Porque às vezes nós temos o rótulo, mas não temos o conteúdo. E uma das marcas da falsa igreja nos nossos dias é o povo vir para o culto e sair achando que é a quarta pessoa da Trindade. Não, eu já sou crente demais. Quando eu vou dizer aleluia, eu já posso dizer aleleu. Louvado seja eu. Porque se Deus, quem sabe, procurar muito, encontrará alguém como eu. Essa é a marca da igreja dos nossos dias. Aquela que o apóstolo Paulo disse, onde as pessoas iam procurar pregadores que dessem coceira dos ouvidos. Porque eu não sei você, meu irmão e minha irmã, mas eu, se eu não me cuidar, eu dou marcha ré todo dia. Para eu continuar no caminho, firmado na rocha, eu preciso todos os dias me vigiar. Eu não sei como é que é com você. Eu não consigo entender esse evangelho facilite ou facilite. Eu não consigo entender esse evangelho que não chama para aquele convite principal de Jesus: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas sabe o que é o mais louco? É que a maioria das pessoas preferem o falso evangelho do que o verdadeiro. E se você e eu não vigiarmos e orarmos, nós vamos nos cansar do verdadeiro. E nós vamos ansiar pelo falso, sabe? Porque o falso é mais fácil de ser vivido. E se tem uma coisa que todo ser humano tem uma capacidade incomum, é de se auto-enganar. Porque, olha, nós somos bons para dar desculpas, hein? Quem é bom para dar desculpa? Dá um sinalzinho com a mão. Essa é a nossa realidade. Então, a igreja na minha casa pode ser chamada de culto no lar, culto caseiro, pequeno grupo, grupo de crescimento, grupo familiar, etc. Ou pela nomenclatura mais apropriada para expressar partes que integram o corpo de Cristo. Um corpo é composto do que mesmo, irmãos? Células. Mas, apóstolo, esse nome me provoca. Mas e aí? Se alguém comeu arroz e feijão estragado, arroz e feijão não presta mais? Se comeu arroz e feijão com muito sal, todo arroz e feijão não presta mais? Não, nós temos que nos libertar do que não presta e ficar com o que presta e nos esforçarmos para continuar prestando. Você poderia levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Corpo tem células. Então a igreja na minha casa pode ser chamada do que eu quiser, de culto no lar, de culto caseiro, de grupo pequeno, de grupo de crescimento, de grupo familiar, etc. Mas, principalmente por sua nomenclatura mais óbvia, célula. A igreja que acontece na minha casa é uma célula do corpo de Cristo, uma parte do grande corpo que também acontece na grande congregação que se reúne no prédio da igreja. Interessante, irmãos, o povo da igreja primitiva não tinha prédio. Como eles não tinham prédio, eles ficavam onde qualquer um poderia ficar, inclusive quem não era judeu. Onde que eles ficavam? No pátio. Eles se reuniam no pátio do templo, todos os dias. A igreja se reunia onde? No pátio do templo. E também, onde mais? Me ajuda, irmãos. Pelo amor de Deus. O povo se reunia no pátio do templo. E onde mais? Em casa. De casa em casa. E aí eu quero que você me ajude fazendo uma pergunta para o seu irmão. O que acontece quando a igreja acontece na minha casa? O que acontece quando a igreja acontece na minha casa? Mas antes de começarmos a falar dos 7 feitos de Deus que podem começar a acontecer também conosco, 7 feitos de quem? De Deus.
que podem acontecer também conosco. Quando a igreja acontece na minha casa, eu quero fazer uma pergunta. Como é que foi lá na sua casa o processo de a igreja acontecer, tirando pelo menos 30 minutos para a família estar reunida? Lendo e meditando na palavra, orando e levantando motivos de oração. Como é que foi? É fácil a igreja se reunir na casa da gente 30 minutinhos por dia? É fácil? Não é fácil, irmãos? Lá na minha casa, com muito esforço, aconteceu 3 vezes. Na minha casa, irmãos, graças a Deus, todo mundo lê Bíblia, todo mundo ora, de vez em quando nós jejuamos. Mas para a igreja acontecer lá 3 vezes essa semana não foi fácil. Os horários não batem. Hora que um está, o outro não está. Hora que um está levantando, o outro já saiu. Hora que um está indo para a escola, o outro está chegando. Hora que estão os 3 reunidos, eu estou atendendo gente. E assim vai. Com muito esforço, aconteceu dos 7 dias, apenas 3 vezes. Você consegue entender o que eu estou compartilhando com você? Nós queremos ver a glória de Deus, nós queremos o poder de Deus, nós queremos experimentar o que a igreja primitiva experimentou, mas olha o tamanho da dificuldade de lá na nossa casa, dentro da nossa casa, com os que moram na mesma casa, tirar 30 minutos. Essa é uma realidade que expressa a nossa condição e o tamanho da minha e da tua necessidade de estar mais na presença de Deus. Oi, amados, nós temos o nosso tempo em secreto, bem mais de meia hora, com certeza, mas não estamos falando daquele tempo em secreto, da oração no quarto, da busca pessoal. Estamos falando de nos reunirmos como igreja que acontece lá em casa. Meia horinha só. Quem conseguiu reunir mais de 3 vezes? Levanta a mão. Alô, cadê? Olha, meu pai. 2. Graças a Deus. 1 vez. Ainda bem que não depende de ir para o céu isso, hein? Mas não desista, irmãos. Vamos continuar lutando essa semana, e na outra semana, e na outra semana, até que nós vamos conseguir 1 vez, nós vamos conseguir 2, vamos conseguir 3, e daqui uns dias nós vamos conseguir todos os dias. Mesmo nos dias de culto, nós vamos tirar meia hora lá em casa. Para estar na presença de Deus. Pergunta aí para o seu vizinho, você consegue enxergar a vida religiosa que você leva? Consegue enxergar, meu irmão, minha irmã? E aí o povo fala assim, a pregação lá na igreja do apóstolo é dura. Você imagina, meu irmão, onde a pregação é mole, como é que está esse povo? Deus quer operar na sua vida e na minha, através das nossas vidas, infinitamente mais do que tudo quanto nós possamos pedir ou pensar. Mas Deus não faz mágica, Ele opera milagres. E os milagres de Deus acontecem em parceria contigo e comigo, conosco. Posso ouvir um amém? Amém. Nosso alvo é 7 dias por semana. Lá em casa, com muito esforço, aconteceu 3 vezes. Eu falei, meu Deus, vou ter que confessar lá no altar. Mas voltando para aquela pergunta, o que acontece quando a igreja acontece na minha casa? Com base no versículo 43, a reunião diária em torno da palavra e da oração como família gerará temor nos corações, ou seja, o processo de santificação vai crescer na vida dos membros da família, de tal maneira que um respeito e uma consideração pela presença de Deus vai tomar conta de todos. Se você se esforçar, porque se não se esforçar não vai conseguir mesmo. Se você se esforçar, a leitura da palavra e a prática da oração em família
vai gerar no coração de cada membro dessa família temor de Deus. Temor de Deus é um respeito ímpar, incomum, inexplicável, sobrenatural no coração, por se inclinar por uma vida que agrada o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A consciência da presença de Deus, o Espírito de Deus vai gerar dentro de nós uma consciência tão aguda da presença de Deus, que nós não conseguiríamos mais agir de qualquer jeito, nos tratar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, porque assim, quando tem visita em casa e todo mundo se comporta bem, muito mais será pela consciência da presença do Deus vivo e verdadeiro. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e glorifica. A leitura diária da palavra e a prática da oração em família vai gerar nos membros da sua família temor, respeito pela presença de Deus. E conforme a parte B do versículo 43, a segunda maravilha que vai acontecer na sua casa, na minha casa, nas nossas casas, é que esse temor, essa busca, permitirá que o Espírito de Deus opere através de nós feitos extraordinários e sinais maravilhosos a partir de nossas casas e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Você está me entendendo bem? Quem vai operar, quem vai derramar a graça, a glória e o poder, quem é? É Deus. Agora, quem é que precisa se reunir todos os dias? Fundamentando-se na palavra e praticando a oração, quem? Somos nós. A grandeza, toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus. Mas se nós não praticarmos aquilo que Deus precisa que nós pratiquemos para que Ele possa fluir através das nossas vidas, mesmo Ele querendo, continua não acontecendo. E eu pergunto, tem alguma família aqui que já está transbordando de temor? Tem alguma família aqui que um cônjuge está tendo que brigar com o outro para ele parar de orar? Pelo amor de Deus, você está jejuando 6 dias por semana. Tem alguma casa acontecendo isso? Deus quer nos levar além, irmãos. Nós estamos precisando, famílias à nossa volta estão precisando, a terra está precisando de homens e mulheres que sejam mais do que crentes, porque eu repito, crente o diabo também é. Deus quer fluir através da minha e da sua vida. Deus quer fluir através das nossas vidas. Deus quer que a nossa casa seja conhecida como um lugar onde o poder dele se manifesta. Posso ouvir um amém? Ali mora um crente e uma crente. Ou aquela família ali é uma família diferente. Dia desse eu estava desesperado. Só de eu passar na calçada da frente da casa, eu senti um negócio. E eu resolvi bater, tocar a campainha. E o dono da casa me atendeu. Perguntou: pois não, querido? O que está acontecendo com você? Estou angustiado. Receba a paz do Senhor que excede todo entendimento. Na hora eu fui tocado. Eu não entendi, a situação não mudou, mas aquela angústia saiu do meu coração. Quem crê que isso pode acontecer? Dê um sinal. Mas isso acontece na vida do povo que tem tempo para série de TV, que tem tempo para novela, que tem tempo para jornais, tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para todas as mídias sociais, mas não tem meia hora por dia em família para a presença de Deus. Isso vai acontecer, irmãos? Vai nada, nossa casa será tão miserável quanto a casa dos pagãos. Nossas necessidades serão as mesmas dos pagãos, o nosso vazio será o mesmo dos pagãos. Porque a nossa casa vive como uma casa pagã. Vivia, não vai viver mais. Estou me sentindo ofendido. Religioso é assim mesmo. Se ofende com a verdade. Fique muito bravo e muda de vida.
que todos nós seremos abençoados uns através dos outros, pelo poder de Deus fluindo sobre e através de cada um de nós. Ficar bravo é o mais fácil, mudar de vida é o mais difícil, porque requer atitude. A reunião diária em torno da palavra e da oração, como família, vai gerar temor no coração de cada membro dessa casa. Feitos extraordinários e sinais maravilhosos começarão a acontecer a partir das nossas casas e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Terceiro, versículo 45. A igreja que vai acontecer na nossa casa, quando a igreja começar a acontecer nas nossas casas, não só apenas em família, mas quando nós abrirmos também as portas para aqueles que Deus vai trazer, as necessidades básicas do próximo começarão a serem supridas com mais facilidade, a partir da comunhão com um pequeno grupo que acontece com a prática da igreja na minha casa. Quando você está reunido lá numa célula com 10, 12 pessoas, não deve ser muito mais do que isso. E aí você vê que o irmão está usando um sapato que já está gasto em cima, e aí vai na hora da oração, ele faz assim, o sapato está furado embaixo, e você se lembra, mas eu tenho 4 no guarda-roupa, 2 que eu uso e 4 que estão pegando mofo. A necessidade daquele irmão vai ser suprida na hora do compartilhar ali, que pode ser tanto no momento antes, o lanche, ou pode ser depois, não é obrigatório. Deus abençoe, meu irmão Moacir, vai buscar a neta que está chegando da Alemanha. Olha só, irmãos, casal sexagenário, pastores, na hora da oferta, meu apóstolo, vou precisar sair antes, tá? Porque eu vou buscar minha neta. O que é isso, hein, irmãos? É aquela tal palavrinha chamada honra, respeito. Quem honra Deus, honra o próximo. Quem respeita Deus, respeita o próximo. Já viveu todos os escândalos que você possa imaginar na vida cristã, mas a prática de vida é uma prática de honra. Tem muita gente arrumando 1000 motivos para não estar na presença de Deus, e o nosso irmão Moacir, com quase 70 anos, teve que mudar de denominação, mas não largou a congregação. Quem está me entendendo? Lá faz assim com a mão. Quando há temor no meu coração, irmãos, os escândalos podem vir, mas eu não vou deixar de praticar o que a palavra ensina que eu devo praticar. E daí a necessidade de nós, como igreja, mudarmos a nossa prática de vida diária. Posso ouvir um amém? O que acontece quando a igreja acontece na minha casa? Acontece que a necessidade mais básica do próximo será suprida. Necessidade básica, irmãos, porque nós não temos na obrigação de comprar terno de marca para ninguém, sapato de marca para ninguém, não. Nós não temos necessidade de levar picanha na casa de ninguém, mas uma carne de segunda, daquela com osso, que você coloca na panela de pressão e fica maravilhosa, não é demais? Quem está me entendendo? Porque comer ovo é bom, irmãos, mas de vez em quando uma carne vai bem também. E às vezes tem irmãos que estão só no ovo. E como é que você vai saber num culto desse? Mas se for lá na igreja, que acontece na minha casa, eu vou acabar sabendo, porque as crianças falam tudo. Você sabia que lá em casa faz 1 mês que só tem ovo? Aí aquela criança que ouviu vai contar para o pai, que não ouviu. Ô pai, você sabia que na casa lá do Ramon, faz 1 mês que é só ovo? Advogado, criminalista, crente, meu Deus. Mas não é assim não, né, Ramon? Graças a Deus. Às vezes fica arrochado, né? Mas chega a benção. Mas se não tivesse cartão, ia ficar só ovo mesmo. Quem está me entendendo? O que acontece quando a igreja acontece na minha casa? A necessidade do meu irmão mais básica pode ser suprida, porque nós somos a igreja que vive na comunhão mais íntima, mais intensa. Mas apóstolo, isso pode dar problema. Pode mesmo, se você não estiver buscando a Deus todo dia na palavra e na oração,
Porque gente junto, muito junto, começa a feder, começa a cheirar mal. E é por isso que gente junto, muito junto, para dar certo, tem que estar cheio da palavra e da presença de Deus através de uma vida de oração. Não adianta só reunir para cumprir visão do ministério. Tem que se reunir para Deus ser glorificado. E Deus só pode ser glorificado quando eu estou cheio da palavra e cheio do Espírito Santo, porque eu busco a Deus todos os dias em oração. E assim a obra de salvação vai avançar através das nossas vidas. Porque senão seríamos igreja só para cantar louvor. E Deus tem muito mais do que isso para mim e para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém? Amados, nós não vamos vender as nossas casas e bens para suprir a necessidade dos outros. Mas ao conhecermos de perto as necessidades reais, verdadeiras, como eu já disse, das coisas básicas da vida de nossos irmãos, nós vamos poder nos unir para juntos suprirmos com mais eficácia a necessidade básica do outro. Posso ouvir um amém? Eu já falei para vocês que a igreja de Jerusalém ficou pobre. Por que a igreja de Jerusalém ficou pobre? Porque o povo que estava visitando Jerusalém para as 3 festas básicas que lá aconteciam uma vez por ano, e a última era a festa do Pentecostes, diante daquela manifestação gloriosa de poder, não quis ir embora. E o povo que estava em Jerusalém, que tinha casa em Jerusalém, que vai além daqueles 120, ficou tão aleluiado, ficou tão cheio da glória, ficou com tamanha expectativa de que Jesus voltaria imediatamente, que eles pensaram assim: vamos ficar todo mundo aqui, porque o anjo disse que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer, e se ele vai ser do mesmo jeito, vai ser aqui onde ele subiu. Então vamos ficar por aqui, aleluia, glória a Deus, jejum, oração, leitura da palavra, e vamos vender tudo que nós temos, e vamos compartilhando, e o povo foi sendo treinado, e Deus usou isso, e isso promoveu, que quando aquele povo foi espalhado, voltou para suas casas, a igreja se espalhou por todo mundo conhecido da época. Isso vale um aleluia? Aquele povo se sacrificou. Não foi um sacrifício estabelecido por Deus, mas eles estavam tão cheios da presença de Deus que eles não pensavam em outra coisa senão na segunda vinda de Jesus de Nazaré. Como eu já disse, você não vai precisar vender tudo que você tem, mas é necessário desapegar-se um pouco da terra, senão nós não conseguimos fazer nada para Deus. Porque, irmãos, trabalho não falta, boleto não falta, entretenimento não falta, a terra do nada tem mais coisa para nós fazermos do que a Bíblia Sagrada. É preciso tomar uma decisão inegociável, de se deixar ficar um pouco aleluiado. Aleluiado significa tomado pelo Espírito Santo, menos apegado na terra e mais apegado no céu, crendo de toda a força, de todo o coração e de todo o entendimento, que Jesus de fato foi preparar para nós moradas celestiais. Senão, é impossível fazermos alguma coisa na terra. Mas o que acontece quando a igreja acontece na minha casa? O temor então é gerado dentro de mim, feitos extraordinários começam a se manifestar a partir da minha vida, da minha família, da minha casa. As necessidades básicas e mais básicas dos irmãos começam a ser supridas por aquele pequeno grupo que ali está. E também quando a igreja que acontece na minha casa vai produzir alegria e sinceridade de coração. Quando a igreja de Deus começa a acontecer na minha casa, no poder de Deus, uma das virtudes que cada pessoa pode experimentar, que é um gomo do fruto do Espírito Santo, é a alegria. A alegria de estar junto com aqueles que junto comigo estão buscando a presença de Deus. A alegria de estar junto e ouvir o irmão compartilhar: olha, nós oramos semana passada e Deus me atendeu no outro dia. Olha, aquela senhora por quem nós estávamos orando, cujo marido estava numa situação difícil, nós levantamos aqui um clamor, Deus já abriu a porta.
O meu filho que estava querendo separar da esposa, se arrependeu, confessou o seu pecado, pediu perdão e quer ser ajudado, e hoje está aqui na nossa célula. A alegria começa a se manifestar quando a igreja começa a acontecer na minha casa. Alegria e sinceridade. O que é sinceridade? Sem máscara, sem cera, com clareza, com transparência. Quando, irmãos, nós começamos a nos encher da palavra e a buscarmos a Deus em oração, as confissões começam a se manifestar. Aquilo que estava escondido começa a aparecer, e um dos motivos de muitos cristãos não quererem buscar a presença de Deus com toda a força, com todo o entendimento, de todo o coração, é o medo de ter que tirar os entulhos que estão guardados na alma, impedindo a seiva de Deus de fluir sobre a vida. Mas a vida em abundância só pode se manifestar quando o velho é tirado e dá lugar ao novo. O novo de Deus precisa vir sobre aquilo que está velho. O que acontece quando a igreja acontece? Na minha casa. A alegria vem, a transparência se manifesta, e é possível se reunir com sinceridade de coração. Posso ouvir um glória a Deus? Caminhando para o final. Quinta manifestação que Deus pode operar a partir da minha e da sua decisão. A igreja na minha casa vai transformar a insatisfação em motivo de louvor, vai transformar as nossas vidas em um hino de gratidão a Deus. Está escrito que aquele povo se reunia diariamente louvando a Deus. Aconteciam tantas maravilhas, acontecia tanta provisão de Deus, acontecia tanta manifestação da graça de Deus, que o estilo de vida daquele povo passou de murmuração para louvação. Lembre-se, o povo que estava ali era descendente daquele povo cujos pais, os avós, os bisavós morreram onde? No deserto. Morreram no deserto por causa da murmuração. Os filhos e os netos entraram na terra, mas continuaram sendo povo de dura serviço. E agora esse povo está reunido, e a Escritura Sagrada diz que todos os dias eles viviam louvando a Deus. Por causa do quê? Por causa do DNA deles? Não. Por causa da manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus que vem através da leitura diária da palavra, da prática da oração, da vida em comunhão e do partir do pão. A igreja na minha casa vai transformar a insatisfação em motivo de louvor. Vai transformar as nossas vidas em um hino de gratidão ao nosso Deus. Essa semana eu fiz algumas visitas. Tamanha foi a minha alegria de saber que em casas que nunca aconteceram um grupo familiar, já está acontecendo agora, uma célula. Meu Deus! Algo está acontecendo, irmãos. Tomara que lá na sua casa também já esteja acontecendo. Se não aconteceu na outra semana, que vai acontecer nessa. Eu sei que tem pessoas que estão aqui na terça-feira, graças a Deus estávamos aqui num número muito grande de pessoas que vieram para se preparar, para viver essa experiência, não apenas dos 30 minutos, mas aquela de abrir a porta da casa para 1 hora, para as pessoas virem, para as pessoas afluírem e experimentarem a maravilhosa salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Sexta manifestação do poder de Deus que vai acontecer quando a igreja estiver acontecendo na minha e na sua casa. As pessoas que vivem à nossa volta serão atraídas pela presença de Deus, exalada através da nossa gratidão, da nossa alegria, do nosso louvor a Deus. O versículo 47 diz que os salvos iam sendo acrescentados, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Agora, o que é que atraía essas pessoas? O que atraía essas pessoas era a presença de Deus, era a transformação de vida, era um modo diferente de viver. Irmãos,
Numa casa onde há gratidão, há harmonia. Numa casa onde há harmonia, há alegria. Numa casa onde há gratidão, harmonia e alegria, as pessoas que chegam já sentem a diferença, porque na maioria das casas é tristeza, é reclamação, é murmuração, é gente que não está satisfeita com nada, e isso tem em todas as casas da terra. Quem concorda comigo, dá um sinal. Ah, pai, o meu iPhone! Meu Deus do céu! Eu tenho iPhone, irmãos. Eu ganhei o primeiro de presente, aí os outros vêm por aquele sistema de pontos, quando você tem várias contas de telefone. Mas se tivesse que pagar o preço real, eu não teria não. Agora é muito melhor do que a maioria dos telefones? É muito melhor. Mas aí você vai deixando os iPhones velhos para quem? Para os filhos. E aí, se você der bobeira, do nada eles vão dizer: o meu iPhone está desatualizado. Aí você diz: na sua idade eu não tinha nenhum tijolo. E você tem um iPhone. Levanta a mão para o céu e glorifica. Mas quando a nossa casa não está cheia de Deus, se reclama por causa das coisas que a maioria das mesas não tem, das roupas que a maioria das pessoas nunca tiveram. Porque o que está faltando naquela casa? A única coisa que preenche e que satisfaz: a presença? A presença de Deus. Pergunta aí para o seu vizinho: você está com sono? Levanta um pouquinho em nome de Jesus. Fique de pé um minuto, meu irmão. Eu quero ajudar você a não dormir. Mexa os dedos dos pés. Estica os braços para cima. Louvado seja Deus. Agora sente-se, por favor. Sexta manifestação da grandeza de Deus. Repetindo, as pessoas que vivem à nossa volta serão atraídas pela presença de Deus exalada através da nossa gratidão, da nossa alegria, do nosso louvor a Deus. Isso é possível? É possível. Aconteceu com a igreja primitiva, pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer nas nossas casas. Irmãos, a faculdade teológica onde eu estudei, eu era o único aluno que os pais não tinham recurso para ajudar. Então, por causa disso, eu conheci quase todas as cidades de Santa Catarina, porque Deus, na sua extrema bondade, grandeza e misericórdia, abria oportunidades para eu pregar, coisa rara que não acontecia, nunca tinha acontecido com nenhum aluno daquela faculdade. E eu ia pregar onde era chamado, e graças a Deus ganhava ofertas, e essas ofertas me ajudavam então a suprir aquilo que eu precisava pagar para continuar naquela faculdade. E curiosamente hoje, pessoas estão fazendo contato comigo para levar a Aliança Cristã para Santa Catarina por causa daquele tempo. Então, eu era o único aluno que os pais não tinham condições de ajudar, significa que os meus pais eram menos favorecidos. Eu tinha que estudar como todo mundo tinha que estudar e, entre aspas, precisava trabalhar. Embora para mim sempre foi a maior alegria da terra poder compartilhar a palavra de Deus. E curiosamente, todos que viviam regaladamente do bom e do melhor, a maior parte do tempo estavam cabisbaixos, carrancudos e reclamentos. E eu vivia pelos corredores daquela faculdade cantando: minha vida é só cantando, o que devo mais fazer? Se liberto estou com Cristo, eu sou. Eu não ando mais em trevas, já brilhou para mim a luz. Confio só nesse nome. Que nome? Jesus. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo nem João,
nem Davi, nem Sansão, nem Isaque, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é... Eu estou querendo dizer para você que eu sou um ser supra-sumo? Não, eu estou querendo dizer que a minha necessidade me obrigava a buscar a Deus com intensidade. Se eu não buscasse a Deus, e se Ele não abrisse portas, eu teria que ter saído daquela faculdade. Se eu não buscasse a Deus para me ajudar a entender, a guardar tudo que eu tinha que estudar, como todo mundo tinha que estudar, eu não teria capacidade natural para sair, ficar fora, enquanto todo mundo estava fazendo trabalho. Eu tinha que buscar a Deus, senão eu não conseguiria viver o que eu estava lá para viver. E pela obrigação de ter que buscar a Deus, eu vivia diferente de todo mundo que tinha tudo. Quem está me entendendo? E às vezes o nosso problema é esse, irmão, nós temos tudo. Temos salvação, temos casa, temos carro, temos comida boa, temos tudo. Mas está assim de gente indo para o inferno. E nós cuidando da manutenção da nossa vida cristã. A preocupação aqui, irmãos, não é abarrotar a igreja para aparecer no vídeo do YouTube. A nossa preocupação aqui é manifestar a maravilhosa salvação que Deus nos trouxe através de Jesus Cristo de Nazaré. Mas para isso tem que buscar a Deus. E tem que buscar com força. E vocês viram que não é fácil. Tirar 30 minutos por dia para reunir a família em torno do livro que o apóstolo escreveu. Não, estou pedindo para você ler livro de apóstolo? Estou pedindo para você orar por mim? Não, é em torno da palavra de Deus, é para orar a Deus. Difícil, mas possível, porque para Deus não há impossíveis. Diga para o seu vizinho, nós vamos conseguir. Lá na nossa casa vai acontecer. Sétima manifestação da grandeza de Deus, que acontece quando a igreja acontece na nossa casa, quando a igreja acontece na minha casa. O próprio Deus levará até nós aqueles que serão salvos, atraídos pela presença de Deus em nós. Nunca é só Deus, nunca é só eu, sempre é Deus e eu, Deus e nós. Não, eu vou ficar aqui, Deus vai trazer, vai nada. Se você não buscar Deus, Ele não vai trazer ninguém. Se você não fizer a sua parte, Deus não fará a dele. Porque Deus não é brasileiro, nem político, Ele não dá jeitinho. Ele age por princípios. O nosso Deus é poderoso para fazer. O nosso Deus anseia por fazer. O nosso Deus precisa apenas que cada um de nós decidamos permitir que Ele faça através de nós. Vou repetir. O nosso Deus é poderoso para fazer. O nosso Deus anseia por fazer. O nosso Deus precisa apenas que cada um de nós decidamos permitir que Ele faça através de nós. A nós cabe decidirmos e fazermos a nossa parte. Ao nosso Deus cabe, em resposta à nossa busca diária, nos revestir do poder do alto. Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Fique de pé, no nome de Jesus. Quero encerrar, antes de orar, lendo 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes
e que nada absolutamente vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será em vão. O que acontece quando a igreja acontece na minha casa? A reunião diária em torno da palavra e da oração vai gerar temor, temor que vai atrair o poder de Deus que vai nos ajudar a nos importarmos com os próximos que estão mais próximos a nós. A igreja na minha casa vai produzir alegria e uma vida de transparência. A igreja na minha casa vai transformar a insatisfação em motivo de louvor, vai transformar as nossas vidas em um hino de gratidão a Deus. As pessoas que vivem à nossa volta serão atraídas pela presença de Deus, exalada através da nossa gratidão, da nossa alegria, do nosso louvor. É Deus quem vai acrescentar aqueles que serão salvos por Jesus através das nossas vidas. Levante uma de suas mãos. Pai, bendito seja, Senhor, o teu nome. Bendito seja o Senhor o teu nome, porque o Senhor é imutável, porque o Senhor não se deixa tocar, senão pelos méritos de Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque há um caminho para se andar na terra, há uma conduta que atrai a tua glória, que agrada o teu coração. Bendito seja, Deus, o teu nome, porque a tua palavra é claríssima, e ela nos admoesta, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a cremos de todo o nosso coração, que apesar da nossa fraqueza e da nossa pequenez, apesar do tempo que já não dá tempo para quase nada, o Senhor é poderoso para nos ajudar a buscarmos a tua face de tal maneira que tudo aquilo que já está preparado no teu coração para as nossas vidas, desde antes da fundação do mundo, se manifeste de modo tremendo, glorioso e assombrosamente maravilhoso sobre nós e através de nós. Deus Todo-Poderoso, eu suplico que o Senhor esteja tocando agora, que o Senhor toque agora na vida de cada cabeça de família, na vida de cada ajudadora, na vida de cada pessoa, Pai, que com o coração aberto está desejoso de experimentar tudo aquilo que o Senhor pode fazer através de uma busca intensa, sincera, da Tua santa presença. Poderoso Deus, em nome de Jesus, que as marcas do passado, que as agruras do passado, que as machucaduras do passado, que os fracassos do passado fiquem no passado, sepultados nas profundezas do mar do esquecimento, e que, ó Deus, o velho dê lugar ao novo, e que sobre a vida de cada um de nós, venha, Deus, uma capacidade, ó Deus, irreparável, invencível, de te glorificar, fazendo aquilo que está no teu coração, fazendo avançar a tão maravilhosa obra da salvação, através da vida de cada um de nós. Deus de poder, ajude os meus irmãos e as minhas irmãs a crerem de todo o coração, que o Senhor anseia por manifestar sinais extraordinários, maravilhas através das nossas vidas. Ajude os meus irmãos e irmãs a crerem de todo o coração que o Senhor quer nos fazer transbordar da alegria da Tua salvação, a viver uma vida 100% transparente, livres e vencendo toda fraqueza, todo vício, toda obra da carne. Poderoso Deus, levanta nesta casa de oração um povo decidido a Te engrandecer, a Te glorificar, a Te exaltar, a se deixar habilitar para a obra do ministério, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, que nesses dias, os quais a Tua palavra mostra que são os últimos da igreja sobre a face da terra, nós recebamos do Senhor capacidade para administrar bem as coisas terrenas, mas para investir muito mais naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro, naquilo que vai perdurar pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Deus Todo-Poderoso, traga, Senhor, um refrigério do alto da cabeça à planta dos pés de cada um dos Teus filhos e filhas que nesta manhã vieram Te adorar. Toca, Senhor, de modo maravilhoso, toca, Senhor, de modo poderoso, trazendo um renovo para a mente, trazendo um renovo para o físico, um fortalecimento para o sistema imunológico, ó Pai, um equilíbrio para a alma, a fim de que sejamos obreiros incansáveis, inabaláveis, sempre abundantes, dedicados à obra do Senhor, dia após dia. Ó Rei dos reis e Senhor dos senhores, ajuda-nos a crer
que o Senhor é recompensador de tudo aquilo que fazemos para o teu louvor, não apenas na eternidade, mas ainda aqui. Ajuda os meus irmãos e irmãs a acreditarem que o tempo dispensado para o Senhor não é tempo perdido, é tempo investido, que redunda num rendimento, ó Pai, assombrosamente maravilhoso. Em nome de Jesus, ó Pai, livra as nossas mentes do velho modo de pensar, livra os nossos corações do velho modo de sentir, livra os nossos lábios da velha maneira de falar, livra as nossas mentes da velha maneira de raciocinar e manifesta o novo do céu sobre nós na terra, Pai, a fim de que nesses dias nós vivamos tudo aquilo que está no Teu coração para cada um de nós. É minha oração, Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E dá, meu Pai, que ao sairmos daqui, o Senhor nos conduza para onde está determinado que iríamos, em triunfo, exalando o bom perfume de Cristo por onde passarmos. E dá que enquanto na terra, o Senhor nos faça próspero em todos os nossos caminhos, para que o Teu nome seja glorificado, engrandecido, e a nossa alegria no Senhor seja completa, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Você que foi abençoado, dê um aplauso a Deus. Você que está decidido a ver o que acontece quando a igreja acontece na sua casa, dê um aplauso a Deus. Deseja a paz do Senhor para o seu irmão e diga até terça-feira. Segundo dia do nosso treinamento. Segunda terça-feira das 7 terças-feiras. Treinamento para líderes de grupos familiares GJE e células. Aleluia.